Já de volta com seu Sem Censura Pará. Não esqueça que estamos ao vivo, teremos sorteio no final do programa de hoje. É muito fácil de participar, não é isso, Beatriz? É isso mesmo, Vanessa. Basta mencionar @Sem Censura PA no Twitter ou enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 98895-7957. Então vamos à segunda pauta do programa. Eu já estou com ela de maneira remota. Ela que é paraense, escritora, filósofa e também professora de filosofia. Professora Aline Rossi, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde para você. Você que acaba de lançar seu primeiro livro, Filosofia para Crianças. Explica melhor para a gente qual é a importância da filosofia para as crianças. Primeiramente, boa tarde, estado do Pará, meu estado do coração, meu estado oriundo, né, de onde eu nasci, de onde eu cresci e onde eu tenho muito orgulho e também tenho esse empenho de levar o que eu faço, da melhor forma que eu faço, para o povo e, sobretudo, para as crianças, por meio do lançamento do livro Filosofia para Crianças. Bom, a Filosofia para Crianças é um projeto que nasce nos Estados Unidos, com o filósofo Matthew Lipman, e em 1980 ele chega aqui no Brasil por meio de uma professora chamada Catherine, que depois se naturalizou brasileira. Começa a filosofia para a criança ali se desenvolver no sul e sudeste do Brasil e depois se propaga por todo o nosso país. Eu, em 2011, comecei a estudar, né, a filosofia mais a fundo, até porque existem outras áreas onde a filosofia pode ser aplicada, como a clínica, a institucional, a organizacional, e eu me deparei com a filosofia para crianças, retomando um grande sonho meu, quando eu me formei ainda em magistério, que era para lecionar para crianças, porque até então, eu, enquanto docente de filosofia, estava apenas dando aula para os jovens. Imbuída desse sonho de voltar, retornar a lecionar para crianças, então eu comecei a dar aulas para crianças na área da filosofia. E foi um universo, foi uma descoberta, foi uma grande transformação de vida, porque a metodologia utilizada para as aulas de filosofia para criança, com crianças, é uma metodologia inovadora, onde, por completo, né, faz com que a criança, o ser que está se formando, tenha ainda mais a capacidade, a habilidade de exercitar o seu pensar. E isso é maravilhoso. É você ver a criança no seu potencial máximo e elevado, que é o de desenvolver a criatividade, a curiosidade, o pensar. E aí, com base em tudo isso que eu falei para vocês, os grandes motivadores de eu ter lançado este livro foram os meus próprios alunos, porque dentro do próprio percurso das nossas aulas se fazia necessário um material mais próximo, um material onde as crianças também tivessem acesso à própria linguagem, à própria cultura, e trabalhando, né, o início, né, do pensar humano através dos mitos, sobretudo através de alguns mitos filosóficos, eu percebi que nós, enquanto amazônidas, temos como cultura, né, no nosso imaginário cultural, as nossas próprias lendas. Né? E a partir disso, eu fiz um link entre as mitologias gregas com as próprias lendas amazônicas. E a partir disso, eu percebi que a filosofia ela se transformava de grega, ocidental, a amazônida, especialmente paraense. E a partir daquele momento, eu disse, meu Deus, eu preciso realmente fazer alguma coisa, e eu preciso, enquanto educadora, enquanto formadora, enquanto paraense, eu preciso mostrar a todos a riqueza, a beleza da nossa cultura. Professora, a gente está falando de que faixa de idade dessas crianças? Então, a filosofia para crianças, ela pode ser abordada desde o maternal. Algumas escolas, algumas instituições, elas acolhem o projeto de filosofia para crianças desde o maternal. Porque nós sabemos que, praticamente desde o início, desde a comunidade, a criança possui, por característica natural, a pergunta, a reflexão, a curiosidade. Então, a filosofia
do início ali do percurso do aluno, ela é fundamental, porque é um espaço a mais dentro da escola, onde a criança livremente, naturalmente, vai poder colocar para fora a sua capacidade natural. Geralmente, eu já dei aula de filosofia fora de escolas, quando nós começamos a falar, conte as suas ideias, fale das suas ideias, fale das suas experiências enquanto pessoa, as pessoas têm muita dificuldade. E na escola, quando nós não temos a própria filosofia, esse espaço aberto de filosofia, dessa forma nova, né, mais aplicada, os alunos têm grandes dificuldades, porque geralmente tudo é muito cronometrado. Né? As aulas são feitas dentro de um cronômetro, dentro de um tempo, com um conteúdo específico a ser abordado. E nós, da filosofia com crianças e para crianças, temos uma outra forma de abordar, de estar juntos naquele processo, dentro daquele espaço educacional. Naquele momento, nós ali estamos para nos humanizar através das relações interpessoais, através dos gestos, através das experiências que fazemos fora da escola, no parquinho, com os pais quando chegam ainda, estão ali deixando as crianças na escola. Então, de uma situação que pode ser corriqueira, uma palavra mal falada, uma criança que talvez não foi ajudada por alguém ao entrar na escola, aquilo se torna um assunto, um tema filosófico e, por que não dizer, um tema ético-moral. E isso desde lá da criança, do maternal. E eles se sentem, eles são puros, eles são sensíveis à essência humana, ao bem. Então, eles se questionam muito. Por que o coleguinha fez isso? Porque as pessoas, olha, professora, eu vim agora, estavam cortando uma mangueira. Que absurdo. A árvore sofre. Então, tudo isso, quando nós estamos em sala, falando de filosofia, que na verdade é falar da reflexão, falar do pensamento humano, falar das conjecturas, né, dos processos neurais que temos e fazemos da nossa vida, do sentido da nossa vida, tudo isso é material, é conteúdo a ser explorado com o aluno. Perfeito. Na sua opinião, o que as crianças desenvolvem ao filosofar? Olha, por primeiro, elas passam a ter uma maior sensibilidade ao processo que ocorre internamente a elas, que é o próprio processo do perceber o mundo e perceber a si mesmas. Elas começam a se tornar sensíveis às próprias emoções, às emoções dos outros. Depois, elas começam a perceber que tudo aquilo que elas pensam, dizem e fazem gera um impacto não só no pequeno grupo, na família, mas também nos pequenos grupos na escola, no clube, no prédio. E elas começam a se dar conta disso. E muitas vezes elas acabam utilizando essas experiências como um baluarte daquilo que mais tarde elas serão no futuro. Olha, professora, eu agi dessa forma. Olha, professora, aquela colega fez aquilo. Mas eu tomei para mim aquela situação e percebi que eu não gosto, né? Não gostei de como aquilo aconteceu. E a partir disso, então, quando eu crescer, eu não vou mais ser assim. Então, elas começam a produzir, né, intrinsecamente, internamente, conhecimentos e fazer autocorreções e, sobretudo, a desenvolver as virtudes, né, as virtudes humanas, de uma forma muito, muito mais acentuada. Né, porque elas têm esse espaço, o espaço da experiência, da observação, o laboratório. Nós dizemos que a aula de filosofia para crianças é um grande laboratório humano, né, onde as pessoas ali se encontram para pensar sobre elas mesmas. Como meu grande amigo Sócrates dizia, né, conhece-te a ti mesmo. Uma aula de filosofia para crianças é um conhecimento a si próprio, de si próprio. E é um conhecimento também coletivo, porque conhecendo a si próprio, nós conhecemos o outro, nós estabelecemos uma relação, uma trans-relação, uma relação que também ecoa no cosmos e no universo também. Temos participação do público para você, vamos lá. Temos a pergunta da Cláudia Santos, do Jurunas. O que e como trabalhar a filosofia na educação infantil? Então, a filosofia para crianças, eu diria para você, Cláudia, primeiramente, se embasar, sobretudo, se você gosta, como uma simpatizante, você não é professora de filosofia, mas como simpatizante, fazer pequenos cursos. Porque a partir do momento em que você trabalha com público infantil, e sobretudo com filosofia das crianças,
nós temos metodologias científicas. E essas metodologias, elas são enraizadas também no percurso da formação do docente em filosofia e também daquele que fez o bacharelado em filosofia. Então, como primeira dica, eu diria que você não precisa ser uma especialista em filosofia, mas você deve procurar um curso que te dê uma base de conhecimento filosófico, porque a filosofia para crianças ela está inestada, ou seja, ela nasce, ela é fundada na própria filosofia. Como segunda coisa, né, você tendo essa formação, porque existem informações para leigos em filosofia, entre aspas, você pode, então, desenvolver essas metodologias. Algumas pessoas equiparam as metodologias de filosofia para crianças com a metodologia da pergunta de Paulo Freire. Algumas pessoas se aproximam a isso. Porém, nós temos uma especificidade. Por quê? Porque ao passo que eu começo a produzir nas crianças, sobretudo porque o primeiro ponto da filosofia com crianças é você estimular a pergunta, é você fazer com que aquele ambiente seja propício a perguntas, e a perguntas individuais e coletivas com significado, e às vezes também não, pode ser uma pergunta subconsciente, né, da própria existência, existencial do aluno, mas não tem problema, a importância do desenvolvimento desse aluno. Então, você tem que primar a ter essas metodologias. E algo muito clássico, né, para quem trabalha com filosofia para crianças, é você aprender a fazer perguntas e você mediar e como fazer perguntas a essas crianças. Essas crianças, nós ensinamos elas a fazer perguntas, né? Como isso, professora? Primeiro, com esse trabalho interno. Nós fazemos um trabalho onde a criança ela se descobre. Para você fazer perguntas, primeiro você tem que tomar posse de si próprio, né? Então, esse movimento do autoconhecimento. E, por segundo, você tem que fazer com que essa criança ela compreenda que é importante ela compartilhar aquilo que ela traz, aquilo que ela é, aquilo que significa para ela. Então, o nosso trabalho é esse. Primeiro é ter uma formação em filosofia, porque a filosofia para crianças está dentro, né, desse percurso que se desenvolve no conhecer a filosofia, no se aprofundar a filosofia, e depois, no desenvolvimento dessas aulas, voltar o seu movimento enquanto educadora, quanto mediadora, a esse saber fazer perguntas, a exercitar as perguntas, fazer os alunos perguntarem. Isso é muito importante. Não sei se eu respondi. São muitas coisas, na verdade. Mas, assim, a principal, que nós falamos muito enquanto educadores, é significar, é fazer com que essas crianças realmente aprendam a fazer perguntas. Mas para que elas aprendam a fazer perguntas, nós, mediadores, precisamos ter acesso e saber também trabalhar e também aprender e saber qual é esse movimento da pergunta para poder mediar as próprias crianças. A gente fica realmente muito emocionado de ver como, de forma muito apaixonada, você fala sobre a filosofia para as crianças. Quais são os mecanismos, Aline, que você usa para tornar esses encontros filosóficos com crianças de maneira mais atraente? Bom, primeiro de tudo, existe algo que, para a professora que vos fala, que é muito importante, que é um movimento chamado enculturação. Eu aprendi, há uns anos atrás, fazendo uma experiência de intercâmbio fora do Brasil, algo chamado enculturação, ou seja, para eu poder falar com crianças, eu preciso me tornar novamente criança. Então, muitas vezes, tornar aquela aula uma aula onde eu também possa me sentir feliz e também adequada e também motivada a falar e fazer coisas incríveis, coisas que não existem, coisas que valem a pena serem ditas. Então, esse movimento, né, de enculturar-me, o que é esse me enculturar? É você olhar o outro, perceber o outro, saber as necessidades, perceber o que eles querem, o que eles estão afim. Então, durante uma aula de filosofia, eu preparo o plano A, plano B, e existe o sei, o D e o R. No final, eu digo, uau, eles fizeram a aula, né? Porque, assim, as coisas foram andando, foram caminhando de forma tão prazerosa que a nossa aula se transforma numa grande festa, né? E muitas vezes não querem deixar eu ir embora, né? Então, assim, é algo muito bacana, muito encantador. E nós usamos de tudo. A partir do momento que eu me enculturo, que eu sei as necessidades, eu sei os gostos,
Então, a partir dali, eu começo a desenvolver, então, as minhas metodologias. Não sei se passou aí algumas imagens dos projetos, Sim. mas, assim, eu costumo trabalhar com eles algo do imaginário deles. Então, o Minecraft, né? Filosofando com o Minecraft. Depois eu gosto muito de Gibi da Mônica, filosofando com a Turma da Mônica, a partir dos quadrinhos, a partir de alguma história, a partir da essência, né, desses videogames, desses filmes, desses desenhos, das músicas, das viagens, da Disney até, eu começo, então, a trabalhar tudo aquilo que é essencial na filosofia, que é você se encontrar enquanto pessoa, questionar o seu eu, né? E depois também vivenciar isso com as outras pessoas. É uma aula muito legal. Excelente. Temos participação. Temos a pergunta do Osníbal Porto, do Marizal. Pode-se dizer que a filosofia com as crianças faça que elas tenham especial inclinação para a curiosidade, para indagação, investigação, debate e reflexão? Boa. Com certeza. Com certeza. Eu já saí de aulas de filosofia me questionando de muitas coisas, como, por exemplo, se realmente ser boa ou fazer o bem realmente valia a pena. Porque o aluno, ele com 8 anos de idade, ele chamou atenção para várias situações em que ele tinha vivido o bem, que ele tinha se superado, tinha feito experiências onde ele primava o outro e ele sempre fracassava, ele sempre era visto como uma pessoa má, né? Então, muitas vezes eu disse, meu Deus, agora, o que eu vou fazer aqui? Não é? Então, assim, foi muito legal, porque, assim, a gente realmente percebe que as crianças, na verdade, como o homem como um todo, o ser humano como um todo, nós somos produtores de conhecimento e produtores também de novos sentidos para a vida, né? E a cada momento que a gente faz uma redescoberta ou você exercita essa capacidade, o mundo se transforma. Existem outras perspectivas, existe uma nova cultura, né? Nós podemos fazer essa nova cultura. E eu concordo realmente com você, com certeza. Na esteira da pergunta do Osni, como é que você classificaria ou qual seria o principal diferencial de uma escola que incentiva e apoia a filosofia entre as crianças? A escola que apoia a filosofia apoia o humanismo, apoia o homem, apoia o desenvolvimento, né, do ser humano e, sobretudo, já antevê novos tempos. Porque alguém que faz filosofia, sobretudo na tenridade com as crianças, essas crianças estão preparadas para as mudanças, para os movimentos. Porque elas começam a entender, desde lá pequenas, que quando elas estão em diálogo, em conversa, em movimentos de aceitação e de autocorreção, né, de pensar o próprio mundo, de pensar sobre si mesmas, elas estão ali produzindo uma nova perspectiva. E uma escola que incentiva, que acima e embaixo valoriza, está praticamente fundando a sua escola naquilo que todas as escolas querem, que são as novas tendências e, sobretudo, os valores que jamais serão apagados de um ser humano integral, né? Quando a gente vê uma criança com 4, 5, 6 anos de idade começando a falar em ética para o seu pai, papai, o senhor passou no sinal vermelho, isso não é ético, né? E o pai depois vem falar com a professora, meu filho me desobedeceu porque eu estava atrasado e passei no sinal vermelho, e ele veio falar de ética. Então, assim, você começa a perceber que realmente aquela escola está mediando uma transformação, está oportunizando as famílias a também repensarem os seus próprios conceitos de civismo, também de humanismo e, sobretudo, daquilo que nós achamos e entendemos como bem comum, porque a filosofia ela desenvolve isso, a autonomia do próprio indivíduo a pensar e viver melhor. Você é uma professora que transita na escola pública, né? Você é ligada à Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC. E sabemos também que desde o primeiro momento da pandemia, março de 2020, por decreto estadual, por decreto do governador, as aulas presenciais foram suspensas. De lá para cá, Aline, como foi a metodologia ou qual foi a forma encontrada por você para filosofar com as suas crianças? Olha, é algo desafiador. Eu penso que não sou a única, mas todos os professores se encontraram com uma nova dimensão da educação nesse momento de pandemia. Não só os professores, mas também a sociedade, os alunos como um todo. E, assim, as nossas metodologias,
elas passaram a ser remotas, né? Esse que nós chamamos de ensino remoto e presencial para algumas escolas, né? Mas na pública, especialmente, eu trabalho em 3 escolas, então, eu vou falar de metodologias um pouco longo assim. Mas eu destaco o trabalho de uma escola onde nós estamos desenvolvendo aulas de filosofia, né, pelo meio da plataforma do Google Meet. E nós estamos ali com eles, sobretudo, nesse movimento de dar conteúdo, mas não só dar conteúdo, repassar conteúdo. Nós estamos ali, eu, né, estou ali, nesse movimento de fazê-los pensar. Né? Então, tem sempre o momento da imagem e mensagem, da música, tem sempre o momento do bate-papo, de chamar o aluno para o centro, chamá-los pelo nome, né? Então, fazer aquele momentinho, toca uma música que eles gostam, né? E aí eu começo a chamar, são mais de 70, então começo a chamá-los pelo nome e pergunto se estão bem. Então, assim, a filosofia, sobretudo nesse momento, né? O ensino da filosofia nesse momento, é um ensino humanizante, onde antes de eu falar de filosofia, eu preciso saber se as pessoas, se os alunos estão bem. Se eles estiverem bem, eles conseguem estudar, se aproximar, achar interessante e conscientizar a aula, e aí eles dão esse retorno positivo, que é continuar estudando e fazendo também desencarregar dos sonhos que eles têm futuramente, quando tudo isso passar e fazer o Enem, fazer vestibular. Muito legal. Tem mais uma pergunta. Temos, na verdade, são 2 telespectadoras que querem saber a mesma coisa. Tem a Araci Farias e a Rosimara. Elas querem saber como adquirir o seu livro. Então, o livro Filozezinho, ele está disponível na livraria Fox, aqui de Belém, né? Então, também ele está disponível no site da livraria Fox, também por WhatsApp. É só você ligar para a própria Fox, que eles ali, eles encaminham vocês até mesmo até a casa de vocês, né? Porque eles levam eles em casa. Certo? Infelizmente, a gente não teve essa possibilidade de fazer ainda, né, um grande momento onde nós podemos receber a todos e compartilhar mais proximamente esse livro, mas a Fox está fazendo esse trabalho maravilhoso e super cativante, super carinhoso em divulgar e também vender o livro. E como é a construção desse personagem Filozezinho, Aline? Então, o Filozezinho, ele foi construído, sobretudo, para, por primeiro, homenagear um grande ícone da filosofia no estado do Pará, que é o Benedito Nunes, o filósofo Benedito Nunes. Por segundo, ele tem as características dos meus alunos, curiosos, né, inquietos, felizes, brincalhões, né? Então, ele se chamava nesse viés aí. Depois, ele é um paraense nato, ele é uma criança, sobretudo eu visualizei ele, uma criança ribeirinha, né? Uma criança ribeirinha que convive com a beleza, que sabe da sua identidade amazônica, que gosta de ser amazônica, que respira a Amazônia, e nem por isso ele deixa de pensar de uma forma elitizada, no sentido, porque existe essa característica, né? As pessoas têm esse estereótipo da filosofia, que é um conhecimento abstrato, um conhecimento difícil, um conhecimento para intelectuais, para pessoas que ou não têm nada o que fazer, né? Ou que não precisam de dinheiro para viver, ou que são pessoas que não sei, têm alguma perturbação, querem entender o mundo de alguma forma, né? Mas ele não, ele é como todo mundo, ele vive entre o açaí, entre o jambu, entre os nossos frutos, e por isso mesmo ele começa a fazer perguntas. Ele quer entender como é que existe esse movimento humano na cabeça dele. Ele quer saber o que é pensar, ele quer saber o que é conjecturar, né, ideias, ele quer tornar as coisas possíveis de serem compreendidas. E daí ele divide essa dúvida com a Miriam. A Miriam é sua melhor amiga, né, e ela, nesse movimento, ela também é uma das, né, personagens que motivam a pensar melhor e a ter alguém para fazer o contraponto, né? A fazer esse diálogo acontecer, a não ser um monólogo, mas ser um diálogo.
né? Aqui é o primeiro, né? Esse livro, na verdade, ele é o primeiro de 7, né? O primeiro de 7 livros. Eles vão fazer parte de uma coleção chamada Futurice na Amazônia, que é um projeto onde nós podemos falar, né? E, sobretudo, podemos dizer às pessoas que aqui na Amazônia nós não só filosofamos em termos acadêmicos, mas nós filosofamos com o nosso povo, nós filosofamos com, sobretudo, as novas gerações, porque o mundo fala da Amazônia, o mundo requer a Amazônia como a sua própria região. Porém, nós amazônidas, muitas vezes, tratamos a Amazônia como algo folclórico, exótico, né? E na verdade, esse próprio movimento aí, ele precisa ser rompido para que nós nos tornemos quem somos, que possamos mais tarde também defender a nossa cultura, defender os nossos espaços, né? Poder defender a nossa cultura como território, não é só as vias amazônicas que estão em perigo, mas também as vias intelectuais. Então, esse personagem, ele é praticamente essa personificação do ser amazônico, né, da criança amazônica, que vai mais tarde dizer o que é a Amazônia, quem é a Amazônia. E depois seguirão 6 outros livros, onde cada um vai trazer, né, para o universo infantil uma proposta, né, um movimento, um caminho para você começar a ter maior conhecimento, no sentido de você ter esse exercício do pensar muito mais próximo a si mesmo e também, ao mesmo tempo, fazer isso com os próprios elementos aqui do nosso estado, aqui do estado do Pará. Professora Aline, esses livros, eles são publicados, na verdade já teve o lançamento do Filô Zezinho. E os próximos, eles têm incentivo ou parceria ou patrocínio de algum edital? Não. Na verdade, esse livro é autoral 100%, né? Eu tenho, assim, apoio da IOEPA, da editora IOEPA, mas os próximos livros, eles vão ser lançados, infelizmente nós temos ainda aí esse panorama da pandemia, mas os livros, eles iam compilar 7 anos, né, de divulgação e, sobretudo, de contato com as novas gerações para desenvolver realmente um projeto em que se pensasse a filosofia e, sobretudo, um projeto de cultura para o nosso Estado. Então, no momento que eu lancei o livro, eu lancei como que para dizer, olha, nós estamos vivos, nós estamos aqui para marcar o território, porque vocês já devem, todas as pessoas já devem ter visto, a Amazônia é foco quase todos os dias nos jornais. Então, nós precisamos também, como educadores, como formadores também das gerações, fazê-los pensar a Amazônia. E isso, para nós, é muito importante. Não tem nenhum tipo de apoio de nenhuma outra editora, no sentido financeiro, faço mesmo com os próprios recursos, né? E assim, o que eu posso fazer no momento, o que nós pensávamos em fazer no momento, é cada ano lançar um livro, porque por trás de cada livro existe um movimento, existe uma entrega, existe ali uma relação com as crianças que vão receber. Então, teríamos ali um momento de formação, teríamos ali um momento, né, de encontro com essas crianças, que seria no momento do lançamento, depois seria através das redes sociais. Se alguma escola se interessar e também quiser participar, existe um projeto voltado para os sistemas de ensino e, a partir disso, realmente pulverizar todo o Estado com essa nova forma de fazer filosofia, trabalhar filosofia e, por que não, novamente repensar a cultura paraense. Professora Aline, nosso tempo está chegando ao final, mas dá resta espacinho bem curtinho para 2 perguntas. Temos a pergunta do Felipe Amaral do Marco. Por que a filosofia é tão importante para as crianças? Já fizemos essa pergunta, Felipe. Ela já respondeu lá no início, que a gente já está com um tempo bem curtinho. E a próxima? Temos a do professor Lorival da Pedreira. A escola contemporânea é uma escola fracassada porque não é filosófica? Boa pergunta. Nós temos aí, podemos dizer que nós temos aí várias visões, né? Primeiro a gente tem que repensar e pensar o que é essa escola de hoje. Penso que não é a escola que é fracassada, a sociedade é fracassada. Nós, humanos, fracassamos. Fracassamos porque existem muitos entremeios aí que nos impedem de construir uma sociedade nova, né?
E eu penso que, a partir do fortalecimento e dessas pequenas iniciativas como a nossa, né, eu não sou a única professora de filosofia que trabalha com filosofia para crianças, mas que tem projetos relevantes e que incentivam essa reflexão, eu tenho certeza que nós podemos fazer a diferença e levar essa cultura nova para essas escolas que estão ali, né, defendendo e até repensando e querendo pessoas que tenham essas ideias, esses projetos que são eficazes e também exitosos, né? Tem uma proposta, uma perspectiva de mudança, de futuro, de transformação. Professora Aline Rossi, foi um prazer muito grande conversar com você. É motivo de muito orgulho para o Estado tê-la na rede pública de educação, pensando nessa educação para valores humanos. Que coisa boa. E grata também por ceder para nós. São quantos exemplares que a senhora vai mandar para a gente? 5 livros. Pronto. 5 livros autografados. Então, pronto. Todos eles do Filozezinho. Filozezinho, que é Perfeito. a filosofia. Perfeito. Por uma filosofia no Pará, do Pará, para o Pará, especialmente para crianças. Então, pronto. Vamos sortear 2 hoje e os outros ao longo da semana, certo? Certo. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Sucesso, querida. Um beijo. Vamos então a um breve intervalo e voltamos já já com seu Sem Censura Pará de hoje.